o primeiro episódio do About Elas, o podcast sobre nós, mulheres. Eu sou a Mari Bupi. E eu sou a Kika Peppermint. E nós estamos hoje gravando o nosso piloto. O piloto. Nosso primeiro episódio, onde? Aqui no Dolce Cata, em Aveiro, pertinho da Ria, que é gerido por uma mulher empreendedora. E por isso que nós estamos aqui hoje. E a ideia desse podcast é falar contar coisas que são relacionadas ao nosso universo feminino, ser mulher, ser empreendedora, né, e mulher ao mesmo tempo. Trazer, a nossa ideia é trazer todo o universo feminino, principalmente o empreendedor, trazer temas desse universo para debatermos nós duas e trazer mulheres convidadas para poder ajudar, né, enriquecer essa conversa e esclarecer, elucidar, ajudar, acolher mulheres que também são como nós. É isso, trazer mulheres para contar a sua história, para contar os seus desafios diários enquanto mulheres. Às vezes mães. Sim, enquanto mães, algumas vezes, outras não. E mostrar que... imigrantes também, né? Nós somos imigrantes. Muitas somos imigrantes. E a ideia principal é mostrar que nós todas temos dificuldades, nós todas conseguimos lidar ou não com algumas dificuldades. E que fica muito mais fácil quando somos comunidade, quando nós estamos juntas, uma dando a mão para a outra, uma levantando a outra. Isso não quer dizer, como algumas pessoas pensam, que nós não gostamos de homens e não... acolhemos, né? Incluímos os homens. Até afinal de contas, nós somos casadas, né, com homens, e somos mães de homens. Mariana, mãe de um adolescente de... Sim, tá fazendo 14 anos agora. Meu filho mais velho tem 14 anos e tem uma pequena também de 6 anos que tem trissomia 21, então eu sou uma mãe atípica também. E é isso, a gente não pode excluir, não é esse verdade. Universo. Nós acreditamos sempre na igualdade, mas acreditamos também que enquanto mulheres, isso é uma coisa que eu digo muito, que infelizmente nós somos criadas para competir, e quando a gente entende que não há necessidade de competição, não existe competição, quando a gente se ajuda, todo mundo frutifica muito mais do que frutificando sozinhas. Sim, a gente consegue viver muito melhor, a vida fica muito mais leve. Então, quando a gente entende que se a gente se ajuda, a vida fica mais leve, de fato ela fica mais leve. É verdade. E esse é um dos objetivos desse podcast. Desmistificar um pouco essa união entre mulheres. Sim, desmistificar um pouco essa ideia de que a gente tem que excluir. Não, muito pelo contrário, a gente tem que se unir, a gente tem que conseguir trabalhar e viver em comunidade. E que o nosso trabalho não fica melhor quando a gente diminui o do colega, né? Da concorrência. Não existe concorrência, né? Nós todo mundo aqui tem o seu público, tem a sua visão, tem, né, a sua maneira de fazer as coisas, fazer a mesma coisa, e por que não fazer parcerias para criar algo maior e melhor? E o objetivo do Empreendedoras pelo Mundo, né? Que é a nossa comunidade, é sobre isso. Sim, o About Elas, como a Kika já falou agora, é um braço, é um projeto dentro do Empreendedoras pelo Mundo, que é um projeto que existe já inicialmente no Brasil há 11 anos, quando eu criei um grupo de mulheres empreendedoras na época no Facebook. Agora, inclusive, essa semana fez 11 anos que isso aconteceu. A partir dele foi criada uma associação lá onde eu morava, que foi a Associação das Mulheres Empreendedoras da Paraíba, que tinha um foco mesmo na Paraíba, um foco local. E quando nós viemos para Portugal, há 7 anos atrás, um pouquinho depois, ou seja, há 6 anos, está fazendo 6 anos agora, eu entendi que também era necessário fazer um trabalho aqui, não só para mim, mas que eu podia também ajudar outras mulheres, e agora junto com a Kika, junto com outras mulheres, a gente tem feito aí um percurso que tem tomado uma proporção muito maior do que eu imaginava que iria tomar. Graças justamente a gente começar a juntar cabeças, Mariana me convenceu a fazer parte do Empreendedoras pelo Mundo, que eu achava,
Por incrível que pareça, eu achava que eu não era merecedora de fazer parte, quiçá ajudar, né, nessa parte de dirigir, que fala, ajudar a gerir, né, Sim, exatamente. Com ideias e tudo mais. E vocês não têm noção do que essa mulher faz e do que essa mulher é capaz. Pra ela dizer aqui que não se achava merecedora. E a minha vida mudou completamente depois que eu entrei pro Empreendedoras pelo Mundo, de conversar com outras mulheres empreendedoras, e quando eu fui chamada para para ajudar, né, de alguma forma, dentro do que sei, né, dentro do que consigo fazer, portas e janelas se abriram infinitamente desde então. E tem feito uma grande diferença na minha forma de eu me enxergar enquanto mulher, de eu me reconectar com as minhas capacidades. Eu sou uma pessoa bastante insegura, por incrível que pareça, e estar unida, né, estar com outras mulheres e ouvir essas outras mulheres, né, que eu sou nada mais nada menos que uma pessoa comum, que também tem medos, que também tem inseguranças e que isso não nos impede de ir adiante. Então, para mim, eu não tinha como, quando eu não estava, eu não tinha ideia do que isso poderia se tornar, e se tornou muito mais do que eu imaginava. Então, eu agradeço muito eu ter sido convidada, jogada para dentro no primeiro momento. Sim. E meio que assim, esse tempinho que eu fiquei só lá, observando, lendo, não era muito ativa, a Mariana foi puxando a ponto de, tipo, eu quero ajudar, sabe? Eu quero fazer parte. A nossa amizade também contribuiu muito. Nós somos muito, apesar de sermos muito diferentes, somos muito parecidas. Gostamos de música, gostamos de pin-ups, gostamos de muitas coisas semelhantes. Temos uma vida semelhante num certo sentido. E eu só quero mais agora. Só quero mais. Boa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pronto, e eu acho que a ideia é mesmo essa, né? A gente, não só a ideia do Empreendedoras pelo Mundo, mas a ideia desse podcast é mesmo desmistificar isso, né? E dar voz também. Fazer com que as mulheres vejam que nós somos todas, de certa forma, diferentes iguais. E semelhantes. Sim, somos todas pessoas complementar, podemos ser complementares. Ninguém aqui é extraordinário. Ninguém é igual, Ninguém é extraordinário a ponto de, não, eu nunca vou conseguir fazer aquilo. Todo mundo é capaz. Qualquer uma de nós. E se você não se sentir capaz, vem pra gente que a gente te mostra, né? Como é possível polir, né? E empoderar, aquela coisa de levantar mesmo a moral, sabe? É uma coisa, pra mim, é um prazer inestimável, essa coisa de animar as pessoas, né? Eu sou muito palhaçona, né? E eu gosto de trazer a comédia e o bom humor pra tudo que eu faço. Então, eu gosto de fazer das pessoas virem, às vezes, preocupadas e saírem de uma conversa felizes e contentes. Parece que é a minha missão do dia, assim, fazer alguém contente. Sim. E é isso, hoje nós estamos no espaço de uma mulher empreendedora. A ideia é que a gente até pode ter mais para frente uma base, mas a ideia é que a gente não tenha uma base fixa e que a gente consiga visitar alguns espaços para também trazer a história dessas empreendedoras, para que vocês conheçam outras empreendedoras, para que vocês se sintam também convidadas a estar aqui, nesse lugar também, nesse lugar de fala. E esse é o nosso primeiro. É o nosso primeiro. Esse é o piloto. Temos muitas ideias em relação a esse podcast, de dar umas voltas por aí. Sim. E esperamos vocês nos próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a nossa proposta. Nós estamos sempre abertas a sugestões, a críticas, a ideias novas, enfim, o que vocês puderem, o que vocês quiserem, a gente está sempre aberta a ouvir. E mandar também, né, nos comentários, nas redes sociais, aonde for, ideias e perguntas também, temas que vocês querem que a gente aborde, pessoas que vocês acham interessante que a gente conversar. Também se convidar, né, eu quero participar do About Elas, e a gente vê uma pauta direitinho. E então, o Empreendedoras pelo Mundo tem, assim, o ano já
começou, o ano já está meio que já tá quase andando e nós estamos ainda colocando as ideias nos projetos para fazer tudo que a gente prometeu para nós mesmos. Sim. Para alavancar o EPM. E espero que seja um excelente 2025. E é isso. Sim, nós temos muita coisa para acontecer esse ano. De fato, o formato tem mudado um pouco, a gente tem ajustado algumas coisas e tem testado outras coisas para ver o que funciona e o que não funciona. E a participação de vocês é fundamental. Quanto mais vocês participam, quanto mais a gente conversa na nossa comunidade e mais vocês mandam mensagens, melhor fica. Sim, então é isso. Sigam o Empreendedoras pelo Mundo nas redes sociais. Nós temos o site empreendedoraspelomundo.com, nós temos Instagram, Facebook, é só procurar Empreendedoras pelo Mundo que vocês vão achar. Nosso canal no YouTube, tem o canal do Empreendedoras e vai ter também. Acredito que essa altura em que o podcast vai estar indo para o ar, já deve estar no ar também o canal do YouTube, About Elas. Então, fiquem ligados. E a gente vai se ver muito em breve aqui no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, enfim. A gente se vê. A gente se vê.